Bora! Então vamos para a aula agora, pessoal. Bom, matéria nova, infraestrutura, um tema muito interessante para programador. É uma base para vocês, tá? É muito importante a gente entender bem de infraestrutura, ter noções de como funcionam as máquinas, como funciona esse mundo. E a gente vai tentar explicar de um jeito bem amigável, um jeito voltado para a programação, tá? Bem alinhado com o curso. Não vamos ficar escovando bit byte aqui não, tá? A ideia é passar uma didática para programador, beleza? E a aula de hoje, na verdade, são de noções de hardware e redes. Por quê? São duas partes de infraestrutura, uma hoje e uma vai ser semana que vem. Eu vou dar as duas aulas para vocês. E vamos começar primeiro sabendo o que é uma máquina, o que é um hardware e a parte de redes, beleza? Mas antes, o Rafa se apresentou na primeira aula, né? E ele falou pouco de mim, ele falou até que eu ia me apresentar, então vamos nessa, né? O Rafa vocês já conhecem bem, então não vou falar dele agora. Então, eu sou formado em sistemas de informação, fiz sistemas de informação na FIAP, trabalho com TI desde 2005, tá? Já tenho bastante tempo, aí 15 anos de experiência. Já trabalhei também com infraestrutura no começo da carreira, entre 2005 a 2009, então eu tenho bastante experiência nessa aula, então eu vou conseguir passar bastante coisa para vocês. E eu migrei para a área de sistema logo no começo, na verdade eu fazia as duas coisas lá no começo, então eu consigo navegar bem nas duas áreas, né? Isso que é legal. E eu vou trazer uma experiência mais voltada para programação, nessa parte de infra. Trabalhei com muitos projetos de tecnologia, e-commerce, sistemas legados, sistemas RPs, desenvolvi muitos sistemas, então tenho bastante experiência. Fiz MBA de gestão de projetos, MBA de arquitetura de soluções, MBA de gestão de TI e também fiz um curso pós-graduado de curta duração na FGV de empreendedorismo e novos negócios, tá? Então, esse sou eu. Então, eu tenho bastante experiência aqui para passar para vocês, tá bom, pessoal? Parte 1. A parte 1 a gente vai falar o que é infraestrutura, né? Para vocês entenderem o que é infra, antes de a gente começar a explicar um monte de nominhos, um monte de teoria aqui para vocês. Vamos falar nessa primeira parte também de hardware. O que é um hardware, como ele funciona. E vamos abrir o computador, aquele computador que está na sua casa, no seu notebook, vamos abrir ele e ver o que tem dentro. E cada peça eu vou explicar para vocês como funciona e para que serve para programação. E isso que é legal, tá? Então vamos começar com infraestrutura. O que é essa bendita infraestrutura? Bom, antes de eu falar aqui, eu queria comentar um negócio. Eu estudo tecnologia desde os 14 anos, quando eu comecei a fazer aqueles cursos rápidos, técnicos, presencial, na SOS Computadores, aqueles negócios todos, né? Então, a infraestrutura, para mim, desde cedo, eu já entendo como TI. Mas tem gente aqui que não sabe ainda o que é infraestrutura de TI. E eu trouxe o significado do dicionário. Então vamos lá, sistema básico que corresponde aos serviços públicos de um município. A coleta de um lixo diz respeito à infraestrutura de uma cidade, por exemplo. E o outro significado também é suporte invisível que sustenta uma construção, a infraestrutura de um prédio. Tá, o que tem a ver com tecnologia isso, gente? Na verdade, o dicionário não tem exatamente a infraestrutura de TI como significado. Então, a tecnologia trouxe essa palavra para dar o significado de base. A gente faz uma base de infraestrutura de TI para suportar sistemas, para dar soluções, para resolver problemas. Então essa base é um conjunto de máquinas, um conjunto de equipamentos que interligados consegue te dar um resultado de um sistema. Você está usando o YouTube, mas por trás do YouTube tem um monte de coisa, né? Você tem um servidor, você tem um monitor, você tem uma câmera, você tá me vendo aqui e é uma câmera, é um hardware que está mostrando essa imagem para vocês. Então, é como se fosse uma base. E a infraestrutura, na verdade, ela não é um fim. Ela é um meio. Você não consegue... Eu vou comprar o celular. Se você não instalar nada no celular, na verdade, ele não serve para nada. Você tem que instalar o sistema operacional, lá o Android, o iOS, ele já vem instalado, obviamente, mas você coloca os seus aplicativos.
E esses aplicativos utilizam a infraestrutura como base. Ela é a base para te dar todo esse sistema, todos esses resultados para resolver as soluções, tá? Então, lembre, estrutura é sempre a base. Bom, falando um pouquinho de exemplos de infraestrutura, para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Vou dar um primeiro exemplo. Câmeras, infraestrutura de câmeras. Que negócio é esse? É um conjunto de equipamentos de câmeras, por exemplo, no seu condomínio. Você tem o cabeamento, você tem aquele conduíte, você tem a ligação elétrica, você tem as próprias câmeras, um monitor, um aparelho central. Tudo isso faz parte da infraestrutura. Para quê? Para colocar no monitor do porteiro, do segurança, o sistema. Então ele é a base para que o sistema funcione, entendeu? Outro exemplo, impressão. Então tem várias empresas, faculdades que têm uma infraestrutura de impressão. São impressoras espalhadas na empresa, na faculdade, numa escola, que são ligadas por rede elétrica, que são ligadas por rede de computadores, e que a própria impressora é uma máquina. Então esse conjunto faz com que você tenha uma infraestrutura de impressão. Outro exemplo, uma infraestrutura de nuvem. Isso aqui, pessoal, não se preocupem de não entender o que é nuvem. A gente vai falar de um tópico só de nuvem no final dessa aula, tá? Então, são ativos tecnológicos que que algumas empresas disponibilizam, que você faz uso deles. Por exemplo, você pode hospedar um site numa nuvem, você pode colocar seu próprio OneDrive, o Dropbox. Esses sistemas de armazenagem utilizam a nuvem. E a nuvem, lá internamente, é uma infraestrutura que te dá possibilidade de você armazenar os seus dados. Outra infraestrutura aqui que eu vou dar de exemplo para vocês, redes de computadores. Isso aqui a gente vai falar bastante hoje na aula, tá? Que na verdade é um conjunto de equipamentos que interligam e trocam dados, tá? Então a gente tem também a infraestrutura de redes de computadores. Outra coisa é infraestrutura de servidores. Então, é um conjunto de servidor de aplicação, servidor de armazenamento, servidor de tudo, de e-mail, tem um monte de tipo de servidor. Hoje, servidores a gente não vai falar, tá? A gente vai falar na próxima aula, que é segunda-feira que vem. Então, guardem isso aí para vocês. E infraestrutura de segurança também. Então, vocês sabem, saiu até uma lei nova, a LGPD, de proteção de dados. E para que a gente proteja os dados, a gente precisa de uma infra. A gente precisa de equipamentos, precisa de softwares que vão proteger os dados, e isso é considerado uma infraestrutura para proteger dados, tá bom, pessoal? Esses aqui são os exemplos bem comuns que vocês vão encontrar no dia a dia de infraestrutura, que vocês vão ouvir falar bastante disso quando vocês começarem a atuar na área, tá bom? Então, lembrem que tem esse tipo de infraestrutura. Mas antes de começar a entrar mesmo nas teorias, eu queria enraizar em vocês um conceito muito importante, tá? O que é esse conceito? Vocês, por exemplo, são usuários de sistemas. Vocês estão usando o YouTube, vocês usam o WhatsApp, vocês usam o RP da empresa, quem trabalha com finanças ou da contabilidade, seja lá o que for, vocês são usuários de sistemas. E você tem o software. Os softwares são esses sistemas. O WhatsApp é um software? Sim, é um software. O YouTube é um software? Sim, é um software. O browser que você está usando? Sim, é um software. Então, o usuário se conecta diretamente com o software. E aí você tem as máquinas, que são os notebooks, aquilo tudo que eu falei lá, servidores, e entre outras coisas. Só que o software, geralmente, ele não se comunica, ele não manda informações e comandos diretamente para os hardwares, tá? Para as máquinas. O que tem no meio? Um sistema operacional, que é o Windows, o Mac, o Android, Linux, Unix, vários sistemas operacionais. E o papel deles é fazer esse trabalho sujo de falar com a máquina. Então você não precisa se preocupar programando em comandar aonde você vai guardar os dados dentro de um HD. HD eu vou explicar mais para frente o que é. Mas você não precisa ficar preocupado em gerenciar os recursos de uma máquina. Quem faz esse trabalho é o sistema operacional. Então, desenvolver software hoje é muito mais legal, porque você não
precisa ter comandos muito difíceis, fazer cálculos e entre outras coisas, tá? Então o sistema operacional faz isso. Mas lembrando, tá? Uma coisa super importante. Tem softwares que não tem sistema operacional. Vou dar um exemplo para vocês. Uma impressora, aquelas grandonas, aquelas que tem até uma telinha que você escolhe se você quer tirar cópia colorida, preto e branco, aquelas coisas todas. Aquele monitor, dentro dele, tem um software. Dentro ali de uma placa tem um software. Esse software ele conversa direto com a impressora. Então quer dizer que eu só posso programar com o sistema operacional? Não, mas você pode programar direto com a máquina. Só que o curso da Devaria, a formação Devaria, ela não vai te dar esse know-how de conversar direto com a máquina. A gente vai falar bastante de sistemas mais alto nível, programação mais alto nível, que conversa diretamente com os sistemas operacionais. E eles fazem o papel de conversar com a máquina, tá bom? Então é muito mais gostoso de programar, muito mais fácil de vocês aprenderem dessa maneira. Fica mais fácil mesmo, tá? Bom, entendendo todo esse conceito, agora sim a gente pode começar a falar um pouquinho mais de coisas técnicas. Vou dar alguns exemplos para vocês de hardware. Primeiro, impressora. Fácil, todo mundo sabe o que é uma impressora. Quem não sabe, imprime ali um relatório, um papel, qualquer coisa. Servidores. Servidores tem de tudo quanto é tipo, vamos falar na próxima aula. É considerado um hardware. Celulares são hardwares? Sim, são máquinas. São hardwares. Computador pessoal. Computador corporativo. É hardware? São todos hardwares. Notebook, que você está usando agora para assistir a live, ou você está usando até o próprio celular. É um hardware. Monitores. É um hardware. Olha que legal, dá pra gente concluir aqui, pessoal, que um hardware, nada mais, nada menos, é uma máquina, é um equipamento, é alguma coisa que você consegue tocar, é um celular, são coisas físicas. Diferente do software. O software é uma coisa intangível. Você já pegou no Windows alguma vez? Você já pegou no... deixa eu pegar aqui no WhatsApp e deixa eu colocar ele lá no meu quarto. Não existe, né, esse negócio. Senão ia ter gente dormindo com o WhatsApp. Mas então, resumindo, são máquinas. São máquinas que você pega, entendeu? Isso é um hardware. E para ficar mais legal agora, que vai começar a entrar a parte técnica, tá? Vamos abrir um computador. Vamos ver o que tem dentro. E por que a gente vai ver o que tem dentro do computador? O que tem a ver com programação isso? Gente, tem muito a ver com programação. Porque dentro do computador tem as peças que fazem funcionar o sistema. E se você fazer uma programação sabendo que como que cada peça funciona, você vai com certeza tomar uma decisão lá na frente de programar muito melhor. Tá? Então eu vou explicar peça por peça para vocês. Obviamente não todas, as principais, as que são essenciais para que funcione um computador, tá bom? Um computador ou um notebook, eles têm a mesma característica de peças, tá bom? Então vamos falar de processador. E eu não vou ficar falando só nesse slide aqui, a gente vai passar na apresentação aqui na aula, especificamente peça por peça. Memória, HD, que são discos de armazenamento. Vamos falar de placa-mãe, vamos falar de fonte, placa de rede e, por fim, placa de vídeo. Se a gente descobrir o que cada coisa dessa faz, que cada pecinha dessa faz, vocês vão ver que vocês vão programar muito melhor, tá? Eu garanto para vocês. Primeira coisa, vamos falar de processador. Processador, também conhecido como Unidade Central de Processamento, que é a CPU. Tem muita gente aí por aí que usa o nome de CPU. Pega a minha CPU ali e coloca ali no outro canto. Não é a CPU que você está colocando, é um gabinete, é uma torre. Dentro desse gabinete tem a CPU, que é o processador. Então esse jargão CPU acabou ficando meio batido, não ficou tão legal. Então as pessoas costumam chamar mais de processador, mas na verdade é uma CPU. E a CPU, na verdade, ela é o cérebro do computador. É onde você consegue processar, realizar as tarefas, realizar todos os cálculos, e é lá que vai fazer as coisas acontecerem, vai processar as informações. E ele é muito, muito rápido. É a peça mais rápida no computador, a que tem mais velocidade é o processador, porque ele precisa agir rápido. E o que define um processador que é bom ou não? Ele possui núcleos, tá? Esses núcleos, na verdade, são a capacidade dele fazer cálculos
ao mesmo tempo. Então, se você tem um processador com 4 núcleos, você consegue processar 4 coisas ao mesmo tempo, porque ele tem 4 chips que conseguem fazer esses cálculos, tá? E esses núcleos, eles dão esse poder de velocidade para vocês, tá? Mas lembrando que não necessariamente você vai comprar um processador com 8 núcleos, ele vai ser rápido, tá? Estão muito enganados. É um conjunto de coisas. E eu vou explicar um pouquinho quais são as outras coisas que fazem um processador ser bom. Isso vai fazer muito sentido para vocês escolherem quem vai comprar um notebook para programar, tudo. É muito importante ouvir isso. Uma das coisas que tem no processador dentro dele é a ULA. A ULA é uma unidade de cálculo aritmético. Então ele é responsável por todos os cálculos aritméticos. Mais, menos, vezes, você pode subtrair, então ele vai pegar essa parte analógica, 0, 1, e vai fazer esses cálculos e vai conseguir trazer de uma forma muito inteligente e uma forma muito rápida. Então é responsável pela aritmética. É difícil a gente comprar um processador olhando a MAULA, mas o clock sim. O clock, na verdade, ele é muito decisivo na compra. Por quê? Ele vai determinar a velocidade do processador. Então não adianta você comprar um processador com 8 núcleos de uma geração. Vamos falar de Intel. Um Core i5 com 8 núcleos da geração 3. O clock dele vai ser muito mais baixo do que das novas gerações. Então é muito melhor você comprar um processador com um clock melhor e com mais núcleos. Então é muito decisivo para sua compra ver quanto que é. Aquele negócio de gigahertz. 2.4 gigahertz. O que significa isso? É 2.4 bilhões de processamentos de cálculos por segundo. É um absurdo. Por isso que eu falei que é a peça mais rápida do computador, tá? Outra coisa, cache. O que significa cache? Eu vou dar um exemplo bem legal aqui para quem gosta de cálculos com aquela calculadora HP, sabe? Aquela HPC. Aquela calculadora, geralmente, quando você vai fazer um cálculo, você grava alguma coisa de cálculo para você usar depois. Então, quando você vai fazer, sei lá, um cálculo de investimento, você grava ali a porcentagem para você usar no final da conta. O cache, na verdade, do processador é mais ou menos isso. Ele guarda alguns dados que vão ser usados em milissegundos depois, em alguns segundos, talvez depois, para que o processador não precise colocar esses dados em outro lugar. Ele mesmo grava esses dados que ele vai usar rapidamente, tá? E os registradores? Os registradores são peças muito importantes dentro do processador. Por quê? Os registradores guardam todas as regras, todas as coisas de aritmética, todos os cálculos de aritmética que a ULA utiliza para fazer os cálculos. Então ele é como se fosse uma memória de coisas aritméticas. É bem nerd esse negócio, hein? Mas é assim que funciona o processador. Não precisamos programar a ULA, não precisamos programar cache do processador, nada disso. Quem faz esse trabalho é o próprio sistema operacional e o processador faz sozinho também as coisas, tá? Então a gente não precisa se preocupar. Mas por que eu falei isso para vocês? Vocês tomarem a decisão de compra melhor de um notebook, de um computador, tá bom? Agora vamos passar para um outro cara, que se chama memória RAM. Essa é muito importante, vocês têm que prestar bem atenção, porque aí já começa a implicar boas decisões de programação. Então vamos lá. A memória RAM ela é uma memória temporária. Ela só é utilizada com energia, quando o seu computador está ligado. E ela serve para armazenar dados de uma forma temporária. O que significa isso? Quando você abre um programa, quando você abre o próprio browser, quando você abre o Windows, tudo que está executando está usando a memória RAM para executar. Para quê? A memória RAM é muito mais rápida que o disco original, ali, o disco rígido, que é o HD ou SSD. Então o que acontece? Os programas utilizam essa memória em execução para ter mais velocidade. E aí você coloca várias coisas dentro dessa memória RAM e o sistema ele vai utilizando essa memória. Ele vai utilizando essa memória e quando você fecha o programa,
Ele pega aquela memória, guarda em alguma coisa do HD quando necessário, e o resto ele limpa a memória, então não tem mais utilização dela. Então ela é uma memória temporária, tá bom? E até já acabei explicando essa parte. E quais são os dois tipos de memória? Um é o SDR e a outra é a DDR. É mais utilizado hoje a DDR e vocês devem ter já ouvido falar de DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Então a atual está na versão 4. Ela é muito mais potente que a 2, que a 3. E tem algumas variações de memória. Então o certo é você escolher uma memória mais atual, seja uma DDR4. E também, pessoal, uma outra coisa é quantos gigas ela tem capacidade de armazenar. Então, geralmente você compra uma memória de 4 gigas, de 8 gigas, 16 gigas. Se eu fosse recomendar vocês para desenvolver o software em todas as áreas, vamos falar de um back-end, um front-end, até mesmo aplicativos, seria legal ter uma memória de 16 gigas. Mas se você tiver uma memória de 8 GB, já é o suficiente para programar, tá? Desde que ela tenha uma versão bacana. Não adianta também você ter uma memória DDR2 de 8 GB que não vai dar uma velocidade suficiente para você programar, tá bom? Então isso influencia bastante o rendimento da programação. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Disco de armazenamento. Na verdade são dois. Primeiro eu vou falar de HDD, que é Hard Disk Driver. Que ainda hoje tem muitos espalhados em todo o mundo, tá? São discos rígidos, que ele tem um disco, vamos falar aqui de um CD, de um disco de vinil. É mais ou menos o mesmo sentido, você grava no disco essas informações, esses dados, e aí você usa esses dados quando um sistema pede. Então ele guarda todos esses dados, mas ele é diferente da memória RAM. Por quê? Depois que você desliga o computador, você não perde os dados. Os dados estão lá. E eles ficam aonde? No HD. Ou ficam no SSD. Por quê? Qual a diferença de HD e SSD? Na verdade, o SSD não utiliza disco, ele usa memória flash. É um conceito diferenciado e ele é muito mais rápido. Vamos falar que ele é uma evolução de um disco de armazenamento. Vamos comparar com vinil e CD, por exemplo. A velocidade é muito diferente, a quantidade de armazenamento pode ser até que tenha mais, dependendo da configuração do seu SSD. Ele está em evolução ainda, então cada vez o mercado lança um SSD com mais potência e com mais quantidade de armazenamento que você pode guardar nele. E o SSD, ele é muito mais rápido. E para exemplificar isso para vocês, eu trouxe até uma tabelinha que eu não vou passar, mas eu só vou exemplificar aqui para vocês, que, por exemplo, tempo de acesso. Quando você vai acessar um arquivo num HD, no SSD, a média é demorar 0,1 milissegundos para buscar alguma coisa. É o tempo de leitura ali, né? O acesso do arquivo, diferente do HD que demora de 5.5 a 8 milissegundos dependendo da versão. Então é uma diferença assustadora, principalmente na parte da leitura, tá? A escrita, o SSD também é mais rápido, só que o HD acaba sendo mais lento. É melhor você escolher um SSD para programar, até mesmo para usar no dia a dia, você vai ver que é uma diferença enorme. Depois vocês podem dar uma olhadinha nessa tabela e ler item a item. Se eu começar a mergulhar aqui nos temas, eu vou me alongar muito, tá? Então a gente tem bastante conteúdo para vocês e eu não queria escovar bit byte não. É mais para vocês entenderem o conceito de cada uma das peças, tá bom? Agora vamos falar de placa de rede. Placa de rede, pessoal, é responsável pela conexão da internet, numa rede, entre computadores. Então, tudo que sai de dados de um computador para outro computador, para um servidor, para a internet, passa pela placa de rede. Tudo que entra e tudo que sai passa por ela. A placa de rede ela pode ser cabeada, como ela pode ser wireless. No caso, olha, exemplo perfeito. Acabamos de ter uma queda aqui na live por um problema técnico no cabo. O que aconteceu? Plugamos aqui o adaptador wireless e eu estou usando a placa de rede wireless. Então ela é a responsável por tirar os dados, não tirar, desculpa, na verdade trafegar os dados para fora e trafegar os dados para dentro do computador, tá bom?
E as velocidades elas variam de 10 megabytes até 10 gigabytes. Então, dependendo da sua placa, ela tem um poder de velocidade muito maior. Por exemplo, um servidor. Imagine a potência de uma placa de rede de um servidor de um sistema parrudo. Ele tem que ser muito, porque é muita gente conectando nele, é muita gente enviando dados para ele, ele enviando muitos dados para todo mundo. Então a placa de rede tem que ter uma largura de velocidade, de banda muito maior do que uma placa de rede convencional, que na verdade você está enviando e recebendo dados da própria máquina, tá? Então a placa de rede é isso. Outra peça importante seria a fonte. Porque assim, aonde você liga o computador? Na verdade, você não liga o computador e já vem alguma coisa no gabinete, né? Que gabinete é a torre que você compra. O notebook também, você liga ele naquele plug. E o que tem ali por trás daquele plug, tanto do computador quanto do notebook? É uma fonte. Tá? A fonte ela é responsável por mandar energia para todas as outras peças dentro do computador. Ela faz uma distribuição da rede elétrica de forma bem assertiva. Então ela não manda a mesma quantidade de energia para um processador quanto ela manda para uma memória e assim por diante. Então ela distribui a rede elétrica de uma forma bem inteligente. E quanto mais potente é a sua fonte, mais economia você vai ter de energia, porque ela consegue distribuir bem, e melhor vai ser o aquecimento da sua máquina, porque ela tem também aqueles fãs, né, que a gente chama, que é o ventilador para tirar aquele calor dentro da máquina, e a potência dela é muito importante, tá? Então até coloquei aqui para você fazer uma boa escolha de uma fonte, na hora de comprar você pode ver o selinho do 80 Plus. Então, se você comprar uma fonte com 80 Plus Platinum, quer dizer que é uma fonte de muita boa qualidade. Isso vai implicar em muitas coisas, tá? Você vai alimentar as suas peças com energia muito mais seguro e também você vai gastar menos energia, estou dizendo. A fonte, obviamente, que vai ser mais cara, mas é muito interessante. Agora, se você tiver todas as peças parrudas, eu comprei o melhor processador, comprei a melhor memória, comprei a melhor placa-mãe, que a gente vai falar já já, que tem a melhor placa de rede, e aí você comprar uma fontezinha mequetrefe, cara, com certeza você está jogando todo o investimento que você fez fora, porque a fonte não vai aguentar, uma hora ela vai dar pau, porque a quantidade de energia que você precisa distribuir para essas peças especiais é muita. Então é legal você equilibrar sempre a compra de uma fonte de acordo com as outras peças, tá? Então as empresas que vendem os computadores conseguem ajudar vocês nisso, se for um computador pessoal. O notebook já vem com a fonte já de fábrica. Agora vamos falar de uma peça assim extremamente importante, que é a placa-mãe. A placa-mãe, gente, ela é a peça que encaixa todas as outras. Então ela é como se fosse a base. Então eu vou lá, coloco a memória onde? Na placa-mãe. Eu coloco o HD aonde? Na placa-mãe. A placa de rede? Na placa-mãe. A fonte eu ligo aonde? Na placa-mãe. E o que a placa-mãe faz? Ela é simplesmente ela distribui e transfere todos os dados entre as placas. Então ela é muito importante. E tem que se atentar também na compra de uma placa-mãe para saber se ela tem aderência às outras peças que você está comprando. Porque, por exemplo, o encaixe do processador, o encaixe é diferente de acordo com a evolução do processador. Então o processador antigo não encaixa numa placa-mãe nova. E assim por diante. Então você tem que saber qual é a placa-mãe que você vai comprar. Por exemplo, você tem placa-mãe que tem só 2 slots de memória. Ah, mas eu quero aumentar a memória. Você não consegue, porque os 2 slots de memória, são os 2 encaixes de memória, já estão ocupados. Você poderia ter comprado uma placa-mãe com 4 slots de memória, que aí você teria mais possibilidade de aumentar a performance do seu computador. Tem placa-mãe que não aceita SSD, tem placa-mãe que só aceita SSD, que é o disco de armazenamento. Então a placa-mãe você tem que saber comprar de acordo com as outras peças, tá bom? Ela é muito importante, tá? E por último, a placa de vídeo. A placa de vídeo é um equipamento, é um componente responsável por traduzir aquela montoeira de códigos analógicos de 0 ou 1 em imagem. Então ela vai fazer com que a imagem vá para a tela. Ela processa a imagem
e joga para você. Uma placa de vídeo, ela é embutida na placa-mãe e a outra, ela não é embutida. Então são essas duas diferenças. Geralmente, as placas de vídeo embutidas na placa-mãe, elas não têm um poder de imagem tão grande quanto placas que você compra à parte. Então você tem placas de vídeo, com configurações fantásticas para você rodar game, para você rodar vídeos, para editar vídeos. Por quê? Ela tem o que é chamado de GPU, que é a unidade de processamento gráfico. Quanto melhor o GPU que você escolhe da sua placa-mãe, mais poder de processamento de imagem você vai ter. Então você vai ter uma placa-mãe, uma placa de vídeo que emite vídeos, que distribui vídeos para você em alta resolução, consegue renderizar, processar os vídeos com muito mais velocidade. E para quem trabalha com edição de vídeos, com câmeras, com esse tipo de trabalho de imagem, quem gosta de jogar games, com certeza uma placa-mãe não é um item que tem que economizar, é um item extremamente importante. A placa-mãe com a GPU, ela também alivia um pouquinho o processamento da própria CPU, do próprio processador. E algumas placas de vídeo também possuem memórias, que ela mesmo gerencia essas memórias e tirando também uma carga, vamos dizer assim, da memória RAM. Então ela tem também esses tipos de metodologias, técnicas ali que fazem com que o seu vídeo fique muito mais rápido, muito melhor. Jogar ou fazer um vídeo com uma placa vídeo ruim é horrível, uma experiência horrível. Então sempre tem que se atentar, se você realmente vai mexer com esse tipo de coisa, compre uma placa-mãe top. Agora, para programar, fazer desenvolvimento de software, de aplicativos, softwares corporativos, programar esse tipo de ferramentas, não precisa de uma placa de vídeo estratosférica, tá? Uma placa de vídeo já médio porte, já está ótimo para você programar, tá bom, pessoal? Não se preocupa, mas agora se você for jogar, sim, realmente precisa. E agora terminamos a primeira parte.